Você sabe sobre o que se trata a competência 4 da redação Enem? Não? Então vem comigo que eu vou te contar tudo! Oi, como estão? Meu nome é Débora Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Antes de tudo, eu devo te dizer que esse vídeo vai ser totalmente pautado nos assuntos disponibilizados pelo INEP, ou seja, todas as 5 competências estamos fazendo uma série aqui no YouTube, bem detalhada, todos pautados por assuntos oficiais do INEP. Quem está acompanhando a série já sabe que detalhamos a competência 1, a competência 2 e a competência 3 e esse vídeo é sobre a competência 4. Bom, então vamos começar. A competência 4, ela fala mais ou menos o seguinte: o participante deve demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos para estar construindo uma boa argumentação. Mas Débora, como assim? Como assim usar mecanismo linguístico? Bom, calma, respira, que eu vou te ensinar como usar esses mecanismos para estar construindo uma redação com uma boa coesão textual. Então, vamos detalhar o que seria a questão da coesão textual. Coesão textual, ela é feita a partir do uso desses mecanismos linguísticos que conseguem fazer uma conexão lógica e semântica dentro do seu texto. Em outras palavras, seria a ligação e harmonia das suas ideias para estarem amarradas, trazendo assim uma maior compreensão do seu texto, através de conjunções, preposições, conectivos, sinônimos, parônimos, palavras ou expressões no geral, para ligar uma ideia a outra ou um parágrafo a outro, assim conseguindo fazer com que o seu leitor tenha uma compreensão total do texto e da ideia central transmitida. Isto é, a capacidade do aluno utilizar a coesão linguística, permitindo assim o enlace entre as ideias. Por fim, seria a capacidade de utilizar os recursos coesivos para conseguir organizar, promover e articular as ideias presentes no texto. Débora, você falou em organizar, você falou sobre organização das ideias apresentadas. É exatamente isso. Se você está prestando bastante atenção nos vídeos de detalhamento das competências, você irá perceber que na competência 3 também falamos da questão de organização das ideias apresentadas. Assim, apesar das competências serem independentes entre si, vale ressaltar que as 5 competências, são um conjunto avaliativo da sua redação. Então sempre tem um ponto específico em que uma estará relacionando-se com a outra. Quando analisamos o material do INEP, podemos perceber que na competência 4, a coesão ela pode ser feita de 2 maneiras: coesão sequencial e coesão referencial, sendo aqui a coesão sequencial a mais abordada, porque é ela que irá utilizar dos operadores argumentativos no seu texto. Assim, para analisarmos a coesão do seu texto, será então necessário dividir essa coesão em 3 partes: em presença, repetição coesiva e inadequação. Débora, como assim? Você poderia explicar de forma simples e rápida? Eu poderia dizer que a presença é quando existem operadores argumentativos dentro do seu texto. A repetição coesiva é se você faz o uso várias vezes dos mesmos termos ou se há ausência desse uso também. E a inadequação é se você está utilizando desses termos argumentativos, desses recursos coesivos, de forma adequada ao seu texto. Ou seja, é utilizar a palavra de forma correta. Por exemplo, se você quer trazer a ideia de finalização para o seu texto, que tipo de recurso coesivo você poderia estar utilizando aqui? Uma conjunção conclusiva, ou seja, portanto, logo, por fim. Dessa maneira, todos esses termos que eu acabei de citar são termos que trazem ideia de finalização, trazem ideia de conclusão para o seu texto. Então, seria exatamente isso, seria adequar os seus termos à ideia que você quer passar ali, que você quer transmitir na sua redação. Assim como acontece nas outras competências, nessa não seria diferente. Essa competência também é avaliada por nível, sendo do nível 0 até o nível 5. O nível 0, como nas outras competências, é o nível mais baixo e o nível 5 seria o nível mais alto para estar sendo avaliado. Vale ressaltar também que, assim como nas outras competências, essa também tem pontos específicos para estar sendo avaliados, para assim conseguir saber
qual nível que o aluno deve estar enquadrado e que nota ele deveria receber por determinado nível. Então, segue o vídeo que eu irei detalhar para vocês cada nível. O nível 0 seria basicamente um aglomerado de palavras que não possuem conexões entre si e assim acabam prejudicando a compreensão e a fluidez do texto. Prestou atenção que eu falei sobre compreensão e fluidez de texto. Bom, qual é a competência que a gente aborda esse determinado assunto? Não seria a competência 1? Eu acho que sim. Então, mais uma vez aqui, podemos perceber que apesar das competências serem independentes, sempre existe algum ponto específico a qual essas se relacionam e consegue aí trazer uma maior avaliação total da sua redação. Agora, iremos para o nível 1. O nível 1 é quando possui poucos termos coesivos, sendo esses inter ou intraparágrafos. Débora, como assim inter ou intraparágrafos? Eu nunca ouvi essas palavras. Bom, então segue comigo que eu vou te explicar. Inter seria entre um parágrafo e outro, ou seja, é se os conectivos, os termos coesivos que você está utilizando estão adequados com um parágrafo e outro. Por exemplo, se você usou no seu desenvolvimento 1, em primeira análise, esse termo coesivo, então, no seu desenvolvimento 2, você deve estar utilizando um termo coesivo de continuidade, como por exemplo, ademais. Assim, você está conseguindo fazer esse uso dos termos coesivos entre os parágrafos, chamados de interparágrafos. O intraparágrafo, ele já está dizendo no nome, intra, dentro. Então, o intraparágrafo é o uso dos termos coesivos dentro de um parágrafo específico. Por exemplo, se você está escrevendo o seu desenvolvimento 1 e você quer fazer a ligação das ideias apresentadas no desenvolvimento 1, então você pode utilizar desse modo, como comprovação, assim. Então você está utilizando esses termos coesivos dentro do parágrafo específico. Então, isso seria o uso de termos coesivos intraparágrafos. E ainda no nível 1, ele também estará avaliando a questão de inadequação e excesso de repetição. É quando você utiliza muito, em excesso, demasiado, o uso de repetição de termos e também se estão de formas inadequadas no seu texto. Assim, quem abordar esses pontos no seu texto será avaliado no nível 1. Então, iremos para o nível 2. O nível 2, ele irá avaliar se você tem uso pontual dos recursos coesivos e se há muita repetição ou inadequação dos termos. Vale ressaltar que esse muitas seria e ou muita repetição ou muita inadequação, ou muita repetição e inadequação. Então seria essa questão. E o uso pontual dos termos coesivos é quando você faz algum uso, mas são só em lugares específicos. Você não usa da forma correta ao longo do texto. Por exemplo, você só usa no início, então é um lugar específico ali que você sempre usa, então são usos pontuais. Então, são esses pontos que são abordados no nível 2. Também vale ressaltar que o nível 2 faz a avaliação do monobloco. Débora, como assim? O que seria um texto monobloco? O texto monobloco é aquele texto que ele é escrito em apenas um parágrafo. Isto é quando você não dá o espaçamento devido ao seu texto e a estrutura dele, no lugar de haver 4 parágrafos, que seria o correto, o adequado, acaba tornando-se apenas um. Então seria um monobloco. Mesmo que você faça uso correto dos recursos coesivos e de forma adequada, se o seu texto for do monobloco, ele não pode passar da avaliação do nível 2. O nível 3, ele avalia se você tem o uso regular dos termos coesivos e se você tem algumas repetições ou inadequações ao longo do seu texto. Mais uma vez, vale lembrar que cada vez que eu vou mudando de nível, esse i ou ele está sendo introduzido, com exceção da competência 5, onde apenas o i é utilizado. No nível 4, avalia se existe o uso constante dos termos coesivos e pouca repetição e pouca inadequação dos termos utilizados. Mais uma vez, vale lembrar que esse i é i ou poucas repetições ou pouca inadequação, e pouca repetição e pouca inadequação. Então, o nível 4 avalia esse uso constante dos elementos coesivos dentro do seu texto.
No nível 5 da competência 4, iremos utilizar apenas a palavrinha e. O nível 5, ele avalia se você teve o uso dos elementos coesivos de forma expressiva, ou seja, se utilizou desde o início do texto, na introdução, até o final do texto, na conclusão, de forma constante, de forma expressiva e adequada. Mais uma vez, devo dizer aqui que na competência 5, você não deve ter nenhum tipo de inadequação, ou seja, é avaliado sem inadequações raras ou ausentes repetições de termos. Então, para colocar em prática essa questão de intra e interparágrafos, iremos utilizar um exemplo do próprio material disponibilizado pelo INEP, sendo o que está em rosa interparágrafo e o que está em azul intraparágrafos. Aqui podemos perceber que o que está em azul é a questão de intraparágrafos, ou seja, está dentro do parágrafos. Então temos como exemplo esse, entretanto, internet, que era uma palavra do tema proposto lá no exemplo, embora, assim, e outros tipos de conectivos que foram utilizados ao longo do texto. E o que está em rosa é o interparágrafo, ou seja, aquilo que liga um parágrafo a outro. Então, utilizou aqui, portanto, diante disso, por outro lado, e também existem outros conectivos, outros termos coesivos que você pode estar utilizando na sua redação para estar trazendo a questão da coesão textual. É isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir e comentar. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Obrigada a você que chegou até aqui. Me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Lá eu estou sempre postando conteúdos exclusivos para vocês, dicas e muito mais. Então, me segue nas minhas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!